lançar aqui 5 perguntas que provocam, mexem e te convidam a refletir sobre seu negócio e a comunicação. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para Thaís. Thaís, você fala com sua audiência ou apenas você posta? Aqui é assim, a gente pega todo mundo de surpresa com perguntas quentes. Olá, olá, com toda satisfação estarmos aqui em mais um episódio, né, com mais um tema sobre planejamento, sobre comunicação, sobre conexão, sobre feminino, sobre mercado digital, enfim, todos esses assuntos que se costuram, né? Bem, em relação a falar com a audiência ou apenas postar, eu confesso que eu cheguei no equilíbrio, né? Eu cheguei num equilíbrio de postar aquilo que me satisfaz, que me gera prazer, né? E falar, abrir um espaço dentro da estratégia para ser eu. Mesmo que isso talvez não seja uma conexão estratégica com o público, mas que pudesse ser uma coisa mais orgânica, até para entender quem que interage com aquilo que era mais eu, que não era assim tão pensado, né, tão embalado, tão encaixotado. E, ao mesmo tempo, eu fui experienciando, né, testando quem seria essa minha persona, quem é essa minha cliente ideal, porque como eu falando de mim, né, numa transição agora de público, né, saindo das grandes empresas, grandes corporações e planejamentos de posicionamento de mercado empresarial e indo para o empreendedor, indo principalmente para a empreendedora feminina, eu comecei a trazer temas do feminino, isso é algo novo. Então, esse novo, eu tive que começar a testar. E por incrível que pareça, o novo foi o que conectou. Onde eu abri o espaço para ser eu, foi onde eu mais conectei. É o que mais está funcionando. Então, também foi um teste, sabe? De pensar a dor, de pensar né, qual seria a promessa, qual é o sonho da minha persona. Mas quando eu olhei para a minha persona sendo a eu, de um tempo atrás, né? Eu falando de mim, eu acabo conectando com essa pessoa que eu posso guiar, porque eu já fui, eu já estive no lugar dela. Então, eu acho que essa medida, sabe, do equilíbrio, daquilo que é pensado, estratégico, pensado na persona e aquilo que você traz de ti, que é o teu mais autêntico, você também precisa existir no processo, né? Também a gente tem que se divertir. Então, para mim, isso tem funcionado. Quando eu trabalhava estrategicamente pensando para os outros, eu era a minha parte de estrategista era muito mais estratégica, no sentido de que funciona. Mas eu sempre incentivei os clientes a serem eles, abrirem pelo menos um espaço, sabe? Espaços na semana para eles trazerem vídeos, eles serem autênticos, porque eu defendo muito essa autenticidade, eu acho que isso também conecta, né? Mesmo que seja para conectar num outro lugar, que não seja só da venda, mas que seja desse lugar profundo, de onde a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor em nós, né? Então, é isso. Eu tenho que assumir com você que, normalmente, a minha comunicação ela é estratégica, mas eu tenho que assumir que, às vezes, eu posto por postar, porque acabou assim, como eu posto 2 vezes, em média, 2 vezes por dia, acaba que quando acaba aquele roteiro, aquela roteirização semanal ou quinzenal, e eu não tenho nada gravado, eu tenho que postar. Eu juro que eu vou ali, alguma coisa salva, ou alguma ideia perdida, e gravo, e faço aquilo, que tem a ver com o meu conteúdo, mas que não está ali num processo logístico estratégico da coisa. Então, porque eu boto que o postar por postar não é postar qualquer coisa, mas sim postar coisas que tenham a ver com o seu negócio, mas que não está ali dentro de uma roteirização. Então, eu tenho que assumir que, de vez em quando, isso acontece. E você, Cleide? Essa eu vou puxar para você também. E você? Não, olá, pessoal, tudo bem com vocês que nos veem, nos ouvem? Mas, assim, o que vocês nos colocaram é, basicamente, assim, o meu questionamento sobre você vai vender alguma coisa? O que você quer vender? Você conhece o seu público? Você está gravando, está fazendo as suas postagens, você sabe
para que público você está fazendo essas postagens, independente se seja uma venda de um produto, apenas uma roteirização que você não estava dentro do seu cronograma, mas não foge da sua estratégia, que é captar esse perfil que você já tem de antemão pronto. Então, eu vou captar através do quê? Da minha emoção. Comunicação é emoção. Quando você fala algo que tem um interesse para aquele perfil de público que você já tem na estratégia do seu planejamento de comunicação bem esquematizado, a comunicação se faz. A gente chama isso de comunicação assertiva. Então, você vai vender para o seu produto, você tem que ter uma noção mais ou menos que público é esse que você quer atingir. Aí você usa da sua emoção para atingir a emoção do outro. Aí a gente usa a voz com a propriedade de estabelecer uma comunicação assertiva e aí ser produtivo. Cleide, você falou uma coisa que é muito importante, porque é exatamente o que eu falo para as minhas alunas. Se elas não conhecem com quem elas estão falando, elas não conseguem se conectar. E a comunicação é uma ferramenta, é um recurso maior para quem usa, né, quem usa a rede social, por exemplo, como divulgação da sua marca, da sua imagem. E isso é uma das coisas que mais eu vejo as mulheres pecando, não conhecer com quem elas falam. E muitas delas, quando eu chego e falo assim, mas você tem que definir a sua persona. Eu não quero definir, eu não quero ter persona. Eu digo, não vai dar certo. E aí, muitas vezes, um tempo depois, eu encontro essas mulheres de novo, elas falam, você tinha razão, eu estou tendo que definir a persona, porque eu não estou... Porque senão você sonha, né? Você amplia muito o seu conhecimento, a sua fala. E não que não signifique que a fala seja importante, mas é porque talvez a gente fuja do roteiro, fuja do assunto, né? Quando você não tem um foco específico. Mas vamos voltar para... pode falar, desculpa aqui. Não, e quando você mescla muitos perfis, você acaba fazendo com que não haja interesse daquela pessoa que se identifica com a sua fala, com a sua linguagem verbal e não verbal. Porque, né? Nós somos aqui tudo isso. É isso. Vamos lá. Segunda pergunta é para a Cleide. Como você quer vender se nem sabe com quem você está falando? É um pouquinho o que a gente já falou, né? A gente até adiantou um pouquinho, mas você vive essa realidade hoje ou para você está claro essa comunicação, né? No seu negócio aí, o que você sente essa pergunta assim, para você ou para suas alunas? Me explica um pouquinho. Quando você tem dentro já uma estratégia pronta do perfil a quem você quer se direcionar, você tem uma postura e uma linguagem apropriada para isso. Seja de humor, como a Renata faz tão bem, seja uma linguagem mais formal, vamos imaginar para o pessoal que lida com a área do direito. Então, você tem que ter uma noção para o público que você quer vender. Porque se você não tem essa comunicação, esse foco muito bem determinado, você pode perder, as pessoas perdem o interesse de te seguir e de avaliar e de fechar os negócios com você, seja o que for que você esteja vendendo. Produtos, sentimentos, voz, tudo é voz, né? O que atrai é o que conecta, né? A verdade o que atrai é o que conecta, isso mesmo, justamente. O peso de como você gostaria de ser vista pesa na sua comunicação? Ou você é o que você é? Existe essa verdade nas redes sociais, onde a grande maioria tenta mostrar o que não é só para conseguir likes, visualizações, curtidas e vender produtos? Essa eu trouxe para mim um pouco, porque é muito a minha pegada. O que acontece, né? Eu vejo muitas pessoas não fazendo para si as postagens, né? Não para quem ela quer falar. E isso está diretamente ligado a como ela quer ser vista. Tem muito mais a ver como ela quer se posicionar e ser vista do que propriamente se ela está preocupada, se ela está conectando. Então, eu acho o seguinte, assim, tem muita gente que bota uma máscara, né? Ali um robozinho, e vive, né, uma imagem paralela nas redes sociais. Não é a pessoa real ali com seus valores.
Eu costumo dizer que eu acho que a gente tem que ser verdadeira, tem que ser verdade. Os seus valores têm que estar ali, os seus princípios, o seu inegociável, isso tudo que tem que fazer parte da sua comunicação. Senão você começa a virar um personagem e não realmente quem você é. E aí eu pergunto, né? Será que isso é viável a longo prazo? Você ser um personagem o tempo inteiro ali, onde você está querendo vender uma coisa que você não é, querendo vender valores que você não tem. Será que isso é viável a longo prazo? E quando você conecta com alguém, essa conectividade é real? Eu acho que não. Eu acho que é muito difícil você fazer isso a longo prazo. Mas eu queria ouvir Thaís. Adoro ouvir a Thaís sobre esses assuntos que são trelelê. Os apimentados. Os apimentados. Então, enquanto você estava falando, eu vinha refletindo, né? E eu acho que depende num ponto, sabe, Renata? A não ser que o teu produto seja o personagem, né? Porque muitas pessoas vendem o personagem. Sim, então, nós temos duas facetas, né? Temos aquilo de você vestir um personagem para conectar com o público, achando, né, numa projeção, e você mantendo ali por muito tempo no espelho. Você vai sustentar por um tempo, mas você vai gastar muita energia psíquica fazendo isso. Então, tem um ganho, pode ser que dê resultado sim, né? Num sentido assim, vou me montar, vou tentar manter uma aparência que eu não sou no meu dia a dia. Só que isso vale para a vida, né? Não só para as redes sociais, né? A gente tentar ser algo que a gente não é, que não é da nossa natureza. Então, como a Cleide falou antes, né? Você é um advogado e você precisar ter uma postura toda séria, porque o mercado, né? Porque esse meio, ele exige isso. Mas se você não é assim, talvez você seja um advogado diferentão, que vai ter uma rede diferente, vai ter pessoas conectando contigo na tua essência. Você pode tentar por anos se enquadrar dentro de um terno, né? Se moldar num terno, se engessar. Mas isso vai te custar. Né? Para as mulheres custa muito a criatividade, a subjetividade, o nosso movimento, né? A gente vai ficando dura, a gente vai ficando fria, vai ficando enrijecida quando a gente se coloca dentro de uma forma, né? Quando a gente busca um ideal fora e se enquadra nele. Eu falo muito isso, a gente se encaixou dentro de uma forma, um dia você sai toda quebrada, né? Então vai custar, isso vai custar na tua vida, num sentido psíquico mesmo. Agora, se você tem clareza do teu personagem, e aí é como um roteiro, né? Você cria um personagem e você vende o personagem, seja os produtos desse personagem, seja o próprio personagem, shows, ou como tantas pessoas estão fazendo, né? De ter uma figura mais caricata nas redes sociais e aquilo conectar, aí até é viável, mas também não sei se a pessoa não vai começar a trazer o seu lado. A gente tem um exemplo da Lara Santana, que tem vários personagens, mas ela se traz ali no meio. Então, é o que eu falei antes, né? A gente tem que ter momentos para a gente só ser, né? Ter um lugar, um quadro da autenticidade dentro do teu Mas, Thaís, eu estava falando especificamente da pessoa que não assume que é um quadro. Entende? Às vezes porque nem a pessoa enxerga que tem um quadro, que é um uma quadro, personagem, né? ok, mas e aquelas pessoas que não, que elas simplesmente vendem a sua imagem de uma forma dizendo que é ela, mas no fundo não é. Porque eu entendo que, por exemplo, outro dia eu estava porque eu estou passando por um processo de readequação da minha comunicação. Então, isso, todo dia você pensa o que você quer. E aí eu comecei assim, como é que eu quero me mostrar? Eu me perguntei, porque isso acaba sendo importante, né? Como é que você, como pessoa ali, que você tem uma narrativa, que você tem uma comunicação, que você tem um servir, como é que você quer ser vista? Porque isso é importante que as pessoas, e principalmente as mulheres, pensem. Mas não é a mesma coisa que você criar um personagem sem assumir que isso é um personagem. Só para simplesmente ficar mais fácil de você conectar com algumas pessoas ali para vender alguma coisa, entendeu?
Sim, porque aí não é sustentável a longo prazo. Essa é a minha dúvida, né? Entendeu? Se é sustentável, né? Assim, e, Renata, uma coisa importante... escolhe, né? O que quer, são soberanos. Somos todas soberanas para escolhermos. Não tem certo e errado. Mas, assim, é porque a gente vê muitas pessoas na internet hoje fazendo personagens sem dizer que são. E aí eu vejo muitas mulheres frustradas porque acham que só ela não tem resultado. Sim. E algo importante que você falou, né? Como eu quero ser vista. Até isso, a gente tem, dentro, a gente pensando o nosso, né, a nossa casa, né, nós, como uma morada, como um castelo, a gente tem compartimentos, tem quartos, tem cômodos. Existem aqueles lugares que são públicos, que você vai convidar a tua audiência para entrar. Então, você vai ter uma sala de banquete, você vai ter, né, house, lugares onde as pessoas vão poder transitar e vão pagar pedágios, né, tickets para ter acesso. Mas você tem áreas restritas, privadas, aquelas que você não vai trazer para a rede, né? Então, a questão é você ter clareza de mesmo você escolhendo, isso eu vou trazer, mas isso tem que ser sustentável. Em algum lugar dentro de você tem que ser real, para que isso se, né, para que você consiga sustentar isso a longo prazo, né? Agora, o que você vai trazer, que porção e a quantidade de ti que vai ter ali, aí cada um também vai de acordo com quanta maturidade a pessoa tem para se autossustentar dentro dos seus valores, dos seus ideais, do que acredita, né? É o famoso matar um leão por dia, né? Eu vou entrar com a próxima pergunta e vou mudar até de pessoa, porque quem faz ao vivo faz dessa forma. Porque tem a ver com isso que a gente está conversando e eu quero ouvir a opinião um pouquinho da Cleide. Então, aqui, ó, você se comunica para ser aceita ou para ser lembrada? Cleide, eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando, né? Porque existe o julgamento, porque, assim, quando a gente fala em estagnação, né, o nosso tema da live passada foi perfeccionismo paralisante, né, ali onde a mulher ela entra num processo de estagnação porque ela não consegue ir para frente sozinha. E eu acho que tem muito isso, assim, né? E tem ali a crença de que ela não consegue filmar porque ela é feia, porque ela não é capaz, porque ela não tem ideia, que cai um pouco muito nisso, né? Na comunicação para ser aceita. Será que a gente, na grande maioria das vezes, as mulheres, nós, né? Porque eu acho que existe uma egrégora aí de crenças iguais. Quando a gente fala, quando a gente está ali postando, claro que a gente está numa postura de servir, né, de se comunicar, de ajudar, mas no fundo a gente tem ali um trejeito de querer ser aceita naquela comunicação, ou é porque a gente quer ser lembrada ali num servir, de ter um... O que você acha, juntando isso tudo, Cleide? Renata, eu acho que quem acha não tem certeza. Eu penso que tudo passa pelo julgamento. A princípio de tudo é o julgamento. Então, antes de me colocar, eu me julgo. Por isso que as pessoas usam máscaras para fazer as suas colocações, as suas vendas. Desculpa. Não tem problema, não. Bebe água, como diz a outra, bebe água. Não, eu estou bebendo água antes de falar, é a hora que eu começo a falar, vem novamente. Então, o que acontece? Voltando. As pessoas usam perfis, usam, né, persona, porque é mais fácil do que assumir aquilo que é mais rico nela, que é a característica. Quando você assume um personagem, você perde muito disso. Todos nós temos uma fala e uma comunicação que é algo natural. E isso é o mais rico. Quando você deixa o julgamento de lado e começa a ver como você fala com o seu marido, com os seus filhos, como você se coloca numa reunião, a partir daí você vai conseguir ter noção daquilo que você é muito boa e daquilo que você precisa ter pontos de melhoria. A comunicação é algo que nós vamos fazendo evolução contínua. Então, sempre que eu ouvir uma crítica a respeito da minha comunicação, é sempre com essa ideia de ver aquilo que eu preciso melhorar. Eu só faço vídeo como você faz, Renata,
como você se coloca, porque você tem uma verdade. Então, essa verdade da Renata, a Fênix, faz todo o diferencial, entendeu? Autenticidade, né? A autenticidade, como eu, Cleide, né? Tem muitas pessoas que dão palestra, tem muitas pessoas que falam de oratória, tem muitas pessoas que dão palestra sobre comunicação não violenta. Só que a minha forma de me expressar, que não é essa tão afônica como hoje, mas essa forma de viver é todo um carretel de bagagem da minha comunicação até esse exato momento. Quando você se apropria disso, você vai ser naturalmente, mesmo que você use de humor ou de movimentos de mais emoção para, dependendo com que você trabalha, até como ela colocou, você colocou do advogado, ele tem que criar, sim, uma identidade, mas não pode fugir muito daquilo que... Qual que é o seu foco? Qual que é a sua venda? Qual que é o seu público? Então, você criar através disso, a partir da sua autenticidade, a sua fala. E isso é um treino, você vai fazendo ajustes. Não é alguma coisa que você põe um pendrive, vai lá na inteligência artificial e vira uma Renata, uma Thaís, uma Cleide. Não, você vai agregando de acordo com o foco da sua comunicação. O que você quer atingir? É mais ou menos assim. Entendeu? Então, não é uma receita pronta, é um treino de um roteiro de vida. A gente vai fazendo por esses caminhos até você encontrar a sua naturalidade. E aí você consegue atingir e perceber os lucros dessa sua venda, dessa sua comunicação. Eu costumo dizer para as... Porque assim, as mulheres às vezes me mandam direct, né? As minhas alunas, o que acontece? Eu costumo... A Cleide congelou, peraí. Não dá para ela ficar aparecendo assim. Eu congelei? Agora vamos, tá. Não, e você congelou, não foi nem rindo, porque se fosse rindo eu continuava. Ai, meu Deus! Mas foi cara torta. Eu falei, não, assim não dá. Adoro! Puta, o que eu estava falando? Peraí. Você estava falando das suas alunas, que elas comentam isso, como caminho para ser usar um roteiro, né? Usar uma personagem. Lembrei. E eu comento muito com as minhas alunas e com algumas mulheres que me procuram perguntando, né? Poxa, mas como é que é essa comunicação? Porque, para mim, se você me perguntasse hoje qual é o ponto que eu tenho mais dificuldade, a comunicação para esse alinhamento, como se você fosse a melhor amiga da sua audiência, para mim tem sido mais difícil. Por quê? Porque é como você falou, não é uma ação de um dia, de dois, não é sentar na cadeira, fazer uma pesquisa, fazer roteiros, né? Todos os dias você alimenta esse conhecimento. E é como eu falo, não é curto prazo. É longo prazo, porque a cada dia que ali você faz uma gravação, que você escreve um roteiro, a cada dia você se torna melhor. Então, é como eu digo, né? Você ficar bom é treino, é rotina, é repetição. Não é 1, 2, 2 meses. Mas eu posto 2 meses e ninguém engaja. E talvez você vá postar por mais um ano, até você ter aí um movimento. Vai depender do quanta sensibilidade você tem para absorver a comunicação correta a ponto de se conectar e as pessoas responderem. Porque no início eu recebo, por exemplo, muita comunicação por DM, porque as mulheres não querem escrever lá o que elas sentem ou o que elas falam. Só que quando a comunicação bate na alma, elas vão lá e escrevem lá, porque elas se conectam se sentindo dentro de um movimento e de uma comunidade. É diferente quando ela acha que só ela está sentindo aquilo e ela pode ser julgada se botar no comentário. Olha que doido, é isso então, né? Mas é muito claro isso, assim, a comunicação para mim é tudo. E hoje eu estou na total busca para buscar a comunicação, né, Thaís? Vou te devolver uma pergunta. De onde tu veio? 30 anos num quadrado. Aí agora tá solta, não sabe nem para onde vai, voando a Fênix. Entende? É isso que eu digo. Olha quanta bagagem. Tanto tempo moldada
E aí, e agora solta, e quem sou eu? Porque tu nem tu Passarinho sabe o solto da gaiola, não sabe nem para onde vai. Tudo isso aí, é tudo isso. Essa mulher incrível, né? Mas eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante no digital, né? Eu tenho a clara sabedoria de que o digital é difícil, é longo prazo, não é fácil, e assim, mas eu entendo que é um dia de cada vez. Sabe? É igual os alcoólicos anônimos, né? Você vence um dia de cada vez. Eu tenho certeza, quando eu olho lá para trás, há 2 anos atrás, eu falo assim, nossa, que vergonha, gente, olha aqui. Vergonha alheia. E não é que eu já cheguei num patamar que eu quero, não, ainda tenho muito a galgar. Mas eu digo assim, eu já estou no meu segundo degrau da escada. Então, é muito gratificante quando você vê o movimento acontecendo dentro de uma dedicação que você tem certeza que vai dar certo, mas ainda não deu totalmente. Quer dizer, já deu, né? Mas tem coisas a melhorar e níveis para subir, entendeu? Mas já deu no mais importante, que é hoje tu tá liberta para ser quem você é. Esse é o ponto que eu tô tentando costurar. Porque se você está num lugar onde você pode ser autêntico, nós como mulheres, isso acho que é curativo do que você estar num lugar, numa profissão, num papel, exercendo algo que te obriga a você se mutilar para pertencer. Então, essa é sempre a pergunta, né? Você tá no lugar, no teu lugar autêntico, onde você pode minimamente ser quem você é, claro que escolhendo a medida do quanto você vai se expor, porque a gente não tá nem falando de exposição aqui, de nível de intimidade, mas de você poder ser, sabe, ao vivo ali, né, no dia a dia. E isso a gente já vende. É isso que é rico. Você ter uma personalidade só sua. Somos cada uma das mulheres que estamos aqui, as que estão nos vendo, ou nós três aqui falando, cada uma tem um histórico de vida. E quando você acredita nisso, está atrelado à sua autoestima. Quando você acredita no seu potencial, você consegue falar, porque nós somos únicas. Entendeu? Eu costumo dizer que, assim, eu acho que uma das coisas que mais me ajuda, né, a não desistir ou entender que é o caminho, que eu estou num caminho certo, eu não ligo para o que os outros falam ou para o julgamento. Talvez até dependendo da coisa me deixe mais assim, dependendo porque somos humanas, né? Nem todo mundo, a gente nem sempre está 100% do tempo apta e aberta a ouvir críticas, né? Haters, e às vezes você sabe que é uma crítica ali que a pessoa está falando para pegar mesmo. Mas eu entendo o seguinte, faz parte, e até o hater eu posso pegar como oportunidade. Tá, o que ele está falando? Se ele está falando isso, então eu tenho que olhar para isso com amor, né? Eu tenho oportunidade de melhora nessa fala. Então, é isso. Eu acho que é você pegar as suas dificuldades e tornar oportunidades em vez de você cair na vítima, né, Thaís? O vitimismo Semana passada, no outro encontro, a gente falou muito de vítima, né? Então, eu estou brincando com ela por causa disso. Mas vou para a quinta pergunta, senão a gente não sai nunca mais. Qual o custo emocional de não conseguir dizer o que você realmente pensa? Eu passei praticamente a minha vida inteira sem poder externalizar, né? A minha infância eu não podia externalizar o que eu pensava, não era ouvida, e isso refletiu em vários comportamentos tóxicos para mim, e inclusive de eu perder oportunidades porque eu travava na hora de externalizar a minha voz. E aí, essa pessoa que tinha a voz tolhida, né, a voz capada, veio se transformar e trabalhar num recurso, numa ferramenta que a voz é o essencial. Então, eu acho que tem muitas mulheres tímidas, né, que se escondem atrás ali de um vitimismo, do sentido assim, eu sou feia, eu não quero aparecer. Eu digo o seguinte, isso é crença. Isso é crença. A gente precisa ultrapassar isso e acreditar no nosso potencial e na nossa capacidade de melhorar, de mudar. Porque senão a gente vai sempre ficar vibrando no não, isso não é para mim.
porque no início a gente começa com vergonha, no segundo momento a gente se critica ou se julga, daqui a pouco você já está fazendo aquilo com muito mais naturalidade, daqui a pouco você está fazendo isso dentro do mercado e não estando nem aí para o que estão olhando ou falando. Não, porque você vai começar a ter os primeiros elogios, os primeiros, vai começar a ter os primeiros fechamentos, vai começar a perceber que você é um ser humano brilhante e que só precisava de uma oportunidade para brilhar, né? Então, a gente precisa se colocar mesmo, colocar essa voz no mundo e perceber o quanto você é rico. Eu dou curso de oratória, né? Então, eu tenho, assim, muitos depoimentos de mulheres que chegavam até mim e aí diziam assim, Cleide, eu fiz essa primeira dinâmica, porque o curso é todo muito participativo, e aí a pessoa, no segundo dia, a pessoa queria ir embora. No terceiro dia, a pessoa morria. No quinto dia, Cleide, eu pensei em ir embora, mas olha, eu fiz aquilo, eu estou impressionada que eu fiz isso. E no último dia, quando tinha um fechamento, uma atividade maior, elas vinham, sabe? Por isso que eu me dedico muito à questão do desenvolvimento humano, principalmente nas mulheres, porque muitas vezes elas não têm um espaço para se ouvirem. Antes de você falar, você tem que se ouvir, olhar e perceber o quanto você é capaz. E isso vem através de pequenos elogios que a gente deleta. A gente está mais tendencioso a ouvir as críticas. Aquilo vai surtir. Quantas pessoas são extremamente tímidas porque ouviram na infância? Cala a boca, isso não é coisa para criança, né? E aí você tem que fazer um trabalho para a pessoa perceber que a voz dela é muito boa, que o que ela tem é muito bom e que todo mundo precisa saber disso e ouvir, né? Isso é importante mesmo. Fala. Vou deixar uma pergunta prática, sem resposta, tá? Só para as pessoas se fazerem. Então, a pergunta é: quando a gente não manifesta a voz, tá? Fica nessa vítima naquela vítima que a gente falou, vítima da circunstância, vítima da situação, né? Quem você está protegendo ou vingando se mantendo calado? Pode ir para a próxima pergunta. É muito doido. Aí eu queria entrar nessa pergunta. Tá bom, as pessoas podem comentar aqui na live e a gente faz uma próxima sobre isso. Você que acabou de ouvir essa pergunta, responde nos comentários que eu quero ver que quando vocês responderem, a gente vai entrar lá e responder com vocês, a gente vai fazer um debate. Vai sair assunto para a próxima live. É muito doido quando você para e você entende que você não tinha voz, que você não era ouvida, que você não tinha capacidade, você sentia aquele aperto no peito que você inexplicável, e hoje trabalhando com a voz, trabalhando na rede social, coisa que eu nunca imaginei nem que... Gente, é o próprio, na minha época, falava isso, né? Você cospe e eu não vou falar a palavra real, mas você cospe e cai na sua cara, né? É exatamente comigo. Eu era aquela que falava assim, quem está fazendo dancinha no TikTok, eu não tenho o que fazer da vida.